Então, nesse tempo aqui do governo, logo que ele saiu da arca, ele teve essa nova ordem de coisas. E o mandamento de Deus para eles, ou aí houve um mandamento direto para o homem aí na saída da arca. Qual era o mandamento que ele tinha que fazer? Eles tinham que fazer. Oi? Que mais? Crescer, multiplicar. E que mais? E encher a terra. Povoai a terra. Então eles tinham que se multiplicarem e encher a terra. E daí, o que eles fizeram? Já se organizaram nisso ou não? Foi um tempo curto, hein? De 427 anos só teve esse tempo aqui, ó. Essa era aí. O que eles fizeram? O que eles fizeram, meu irmão Luiz? Vamos lá, capítulo 11 de Gênesis. É bom entender um detalhezinho aí, que nós lemos agora há pouco o capítulo 9 de Gênesis, que não é a saída da arca, e nós estamos indo agora para o capítulo 11, para ver que eles não obedeceram. Só que nós devemos entender que o capítulo 11, na verdade, é o capítulo 10, e o capítulo 10 é o capítulo 11, tá? Então a distância do capítulo 9 para o capítulo 11, na verdade é curto, porque na verdade ele é o 10. Eu estou dizendo isso por causa do versículo, capítulo 10, versículo 5, por exemplo. Por esses foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. Segundo as suas línguas, não fala aí, não? Então, mas já tinha tido Babel já aí ou não? Ainda não. Então nós vamos ler agora o que vai acontecer no capítulo 11, né? Vamos lá, ler o capítulo 11, versículo 1 em diante, por favor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Assim aconteceu a confusão das línguas. Por isso que eu disse que no capítulo 10, na verdade, ele está trocado, porque ali fala das visões das línguas, porque lá no capítulo 10 ele está mostrando como é que eles saíram, cada um foi para um canto, né? E então, o capítulo 11, ele está narrando o que aconteceu. Então, eles deram na planície de Sinear, e eles se ajuntaram todos ali, e fizeram uma torre. Logicamente, essa torre não é, quando fala de tocar o céu, não é uma coisa de ignorante, vão fazer até tocar no céu, não é? Eles não eram burros desse jeito, de achar que ia tocar o céu. É de fazer um centro que o nome do homem fosse toda a atenção. Por isso que ele fala: façamos célebre o nosso nome. Ou seja, o homem ia ser o cume do mundo, é o homem que ia tocar o céu.
E isso foi um absurdo, né? Era o homem querendo... Bom, isso na verdade é o que o homem sempre quer, né? Ele quer ser o célebre no mundo, é ele, não Deus. Então, eles acharam que podia fazer isso. Se ajuntaram, falavam, no capítulo 11 fala que eles falavam a mesma língua, né? Fala interessante, eles falam... Como é que fala o versículo 1 aí? Ele fala que falavam a mesma... Interessante, parece que está falando a mesma coisa. Mas por quê? Porque realmente eles não apenas falavam a mesma língua, mas eles tinham os mesmos propósitos. É isso que fala aí. Por isso que repete, dá a impressão que está repetindo, né? Chovendo no molhado, mas não é isso. Ele está falando que eles tinham a mesma língua e tinham a mesma forma de pensar. E eles quiseram fazer o quê nessa união? Fazer com que o homem fosse o centro das atenções, e não Deus. E eles, eu não sei qual que era a multidão que tinha nessa época, né? Mas nós vemos que todos se ajuntaram ali. E Deus, na sua sabedoria, espalha eles, através do quê? De línguas. Dá idiomas ali. Então eles estavam juntos, e naquele dia veio o Senhor e batizou língua neles. Então um grupo de pessoas, famílias, passaram a falar alemão, grego, hebraico, japonês, e assim foi. Cada um entendia, se ajuntaram, pegaram e foram embora, segundo os propósitos de Deus, atravessaram oceanos, mas não sei como que fizeram isso que eu achei interessante, né? Saíram e foram embora e fizeram aquilo que Deus falou que eles tinham que fazer, na marra. E Deus batizou aqui não somente a língua, o idioma, como as suas características de pessoas também. Dividiu famílias. Por isso que nós vemos os traços das pessoas. Isso aconteceu nesse dia. Deus batizou famílias ali. Entende? Por isso que existe essa diferença entre, né, a aparência de povos. Foi nesse dia aí. Porque até então, todos falavam a mesma coisa, era tudo um povo só. Aquele dia foi juízo de Deus. Então, quando nós encontramos alguém estrangeiro, né, vamos dizer assim, é juízo de Deus. Isso, nós vamos entender que um dia houve nesse mundo um juízo que dividiu os povos, né? Houve divisão de povos nesse mundo. Juízo de Deus, por causa de desobediência, foi que aconteceu isso aí. Então nós vamos entender que a palavra Gênesis quer dizer o quê? A palavra Gênesis. Gênesis. Princípio. Né? Então o livro de Gênesis contém tudo aquilo que nós temos hoje aqui. Você quer saber o porquê dos porquê? Vai em Gênesis, você vai encontrar tudo lá. Então nós estamos vendo algumas coisas aqui, então em Gênesis. Aconteceram, foram escritas por Deus para o nosso ensino. Tá? Isso é maravilhoso. Por que Deus escreveu tudo o que aconteceu para o nosso ensino? E isso, da inocência de Adão, criado, Eva, é a mesma verdade. Assim como um dia aconteceu o dilúvio nesse mundo, assim como um dia aconteceu as línguas nesse mundo, que são realidade diante de nós, um dia Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Tá? Então não é conto de carochinha e nem coisa parecida. Isso são fatos que Deus um dia fez tudo isso aqui. E cada um teve, na sua desobediência, as consequências daquilo que nós vemos até hoje diante de nós. Bom, passar para a promessa. Aqui agora, depois de Babel, Deus parou
de trabalhar com o homem, não que Deus abandonou o homem, mas Deus parou de trabalhar o mundo como um todo. Ele pega e vai estabelecer um propósito que ele teve. Ele chamou um homem para tratar com ele. Quem foi esse homem? Abrão. Abrão morava lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus. Deus chamou ele do meio da idolatria para fazer dele uma grande nação. Qual seria essa grande nação? Israel. Então, desde o chamamento de Abraão, nós vemos que toda a história agora, na palavra de Deus, está relacionado com Israel, tá? Isso é muito importante, irmãos, nós entendermos isso, porque o que empesteou de doutrina no cristianismo, misturando promessa, misturando lei com a graça de Deus, é terrível, terrível, né? Porque, aliás, o sistema cristão, né, o terreno, o sistema cristão, na verdade, ele é hoje uma imitação das coisas que eram pertencentes a Israel. Né? Hoje, o que é uma igreja? Hoje, uma igreja é um templo, né? São paredes, é um templo, onde existe lá nesse lugar um altar, no qual nesse altar vai uma pessoa ou pessoas ali, assim denominadas, escolhidas por Deus, para ser representante diante de Deus pelos homens. Isso é Israel. Aqui sim, na lei, quando Deus escolheu um lugar para habitar o seu nome, que foi Jerusalém, foi feito um templo lá, que Deus mandou fazer. Um templo do qual existia lá dizia o santo, o santíssimo, né? E no lugar santíssimo existia um lugar lá, onde tinha a arca, o propiciatório, do qual um homem só, uma vez por ano, ele entrava lá, que ele era o sumo sacerdote, para fazer expiação, para levar o sangue da expiação, para ser o representante diante de Deus pelos homens. Por isso que se chama sacerdote. Sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Isso é um sacerdote. E o profeta é aquele que representa Deus para o povo. É falando em nome de Deus para o povo. E o sacerdote fala a Deus em representação do povo. Então são duas coisas distintas. E o sistema cristão quis fazer isso igual. Fazer templos, fazer todos os costumes que havia em Israel, né? Aqui na lei. Bom, mas aqui, na promessa, Deus chamou Abrão para fazer dele uma grande nação. Abrão saiu, foi para a terra, ficou ali morando em tendas. Daí ele teve Isaac e depois teve Jacó. 2 filhos. Só que nesse tempo, no início, Deus disse para ele que ele teria um filho, que seria o filho da promessa. Quem que era o filho dele? Filho da promessa. Como é que chamava o filho da promessa? Isaac. E daí, ele ficou tudo certinho, bonitinho ou não? A sequência. Estou falando de sequência, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, mas ali quando Deus tinha prometido Isaac, e nós vemos que ele falhou nisso, por causa de Sara. Ele dá Agar, Sara dá Agar para que ele tenha filho, para a escrava.
E ele tem um filho que foi Ismael. Estou dizendo isso porque Ismael veio a ser uma grande nação, que são os árabes, né, que são inimigos, até hoje, inimigo ferrenho ali. Por quê? Porque eles acham que eles são a descendência de Abraão. Que os direitos da bênção de tudo é para eles. E a palavra fala que é para Isaac. E eles ficaram morando na terra da promessa, aqui, todos eles andaram ali na terra, viveram na terra da promessa, sem, todavia, tomar posse dela, porque eles estavam vivendo, entendendo que Deus tinha algo muito mais, pela fé, estavam vendo que Deus tinha algo muito mais do que isso, que realmente é uma figura do milênio. E Abraão, quando Deus falou do descendente, da descendência dele, ele estava falando de um descendente, né? Vamos ler esse versículo em Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Ele está falando a promessa, né? Não é isso que ele está falando aí? As promessas foram feitas a Abraão e a quem? A outra versão fala, não é a sua descendência, é o seu descendente. Mas não aos seus descendentes, assim ao seu descendente, não é isso? Você tem aí? Não, aqui está é aos seus descendentes. Não, lê. Como se falando de muitos, mas ao seu descendente. Ao seu descendente. Quem que é o descendente? Quem que é o descendente? Que é o Cristo, né? Ou seja, quando Deus falou das promessas, Ele estava falando que as promessas foram feitas ao descendente, a um, não falando de como falando de muitos, falando de um, que é Cristo. Então isso é maravilhoso, né? Porque nós devemos entender que quando o Senhor esteve aqui nesse mundo, Ele, vamos chamar assim, Ele era o vaso das promessas. Entende? Todas as promessas que foram feitas era para Ele. Era aquele homem, ele era o portador, era o vaso, né, onde vão dizer que tudo estava ali, ó. Era o Senhor. Por isso que quando ele fala aos judeus aqui na sua arrogância, né? Nós somos descendência de Abraão. Ele fala, se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês me amariam. Por quê? Porque era ele, né? Ele era a fonte, ele era o vaso de bênção, sem ele não ia ter nada. Né? Tirasse ele, tudo isso ia ficar vazio, sem nada. Não é verdade? E eles não entenderam isso, eles não viram, não conseguiram ver que aquele homem era o vaso de bênção deles. Mas os propósitos de Deus, logicamente, sabia que ele tinha, né, e isso ia acontecer com ele, a rejeição e a morte, o cortado, né, ele será cortado como? Pela morte na cruz. Então tinha que haver isso aí. E para Abraão, Deus falou duas coisas quando falou da promessa. Ele falou para Abraão, vai à areia do mar e olha a areia do mar.
e conta os grãos, se é que podes contar. Assim será a sua posteridade. E depois ele fala: olha para o céu e veja as estrelas, e conte-as, se és que pode contar. Assim será a sua descendência. De Abraão, do seu descendente, sairia duas posteridades, uma terrena e outra celestial. Então hoje nós olhamos para trás e vemos isso, entende? Hoje nós olhamos para trás e vemos que quando Deus falou isso, estava falando da posteridade celestial e da terrena, Israel e a igreja, né? Então isso é maravilhoso, né? Que a necessidade, né, da bênção, né, do abençoador, estava todo concentrado nessa pessoa aqui, tanto para Israel como para nós também. Todo o cumprimento das coisas celestiais e da terrena era necessário que houvesse essa pessoa aqui, que foi Cristo, que viesse o descendente. Aí em Gálatas mesmo, capítulo 4, versículo 4, por favor, ele fala algo interessante, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O nascimento de Cristo, de Jesus nesse mundo, é segundo os propósitos de Deus, como cumprimento também da promessa desde Gênesis, quando Deus disse para Eva que um descendente dela iria pisar a cabeça da serpente. Então, quando ele nasceu de mulher, por isso que fala em Gênesis, aí no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Não é? E é bom lembrar isso aí, que ontem saiu o assunto lá, nós estávamos falando, né, de que ele não tinha o gene do homem, coisa e tal. Não é porque nós estamos falando por isso que eu estava tentando ser claro no sentido que ele está falando ali da criação, entendeu? Que o Senhor Jesus não tinha o DNA, vamos chamar assim, do pecado. Não que a relação entre José e Maria passou a ser pecado quando eles tiveram relação, entendeu? Isso não deixar bem claro, porque às vezes eu penso que Jesus nasceu de Maria, isso porque a irmã, eu não consegui falar com ela depois, infelizmente, porque o assunto vai se diversificando, falou que Maria é uma mulher pura, entendeu? Eu fiquei na hora, não sei se ela estava querendo dizer que a relação sexual se torna uma pessoa impura, e por ter a relação sexual vem o filho, então ele nasce por causa desse pecado. Isso é catolicismo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é isso que está falando aí, entendeu? Ele está dizendo que foi nascido de mulher, por quê? Porque não tem a descendência do pecador, não que o fato como é feito é pecado, entendeu? Isso é catolicismo, é achar que a relação sexual é pecado. Então por isso que a pessoa nasce pecador, porque isso é uma doutrina terrível, entendeu? Então nós vamos entender que esse versículo está mostrando aí que o Senhor Jesus não tinha a descendência como todos os homens, como um pecador. Ele foi nascido, gerado pelo poder do Espírito Santo, embora tinha que ser um homem. Entende? Então ele foi nascido de mulher e não nascido de homem. Esse é o detalhe, tá? Só para deixar bem claro isso, que não confundir as coisas, né? Então ele nasceu de mulher e ele nasceu debaixo da lei. Não é isso que fala aí?
Não é isso? Nasceu sob a lei. Para que ele nasceu debaixo da lei? Olha que interessante. Ou seja, olha, a lei passou a ser um algoz para o homem. A lei que eles inclusive estavam tão se gloriando que eles tinham a lei, a lei na verdade se tornou o faraó na vida deles. Porque o Senhor nasceu debaixo da lei para remir eles da maldição da lei. O cara estava embaixo da lei, era só juízo. Então, o nascimento do Senhor Jesus, ele nasceu sob a lei, porque ele podia, por aí, remir através da morte, remir o homem que estava debaixo da lei. Chegar mais perto, vai. A perfeição do Senhor Jesus, ele pôde dar cumprimento à lei. Ele não apenas cumpriu a lei, mas a lei se cumpriu nele. Entende? Vamos ver um versículo, Lucas 22 primeiro. Lucas 22, 37. Portanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito em mim terá cumprimento. Que se cumpra, como é que é? Em mim. Convém que se cumpra em mim tudo que está escrito. Aonde? Convém que se cumpra em mim tudo que está escrito. Não é verdade? Lê lá, por exemplo, também, lê lá também no capítulo 24, versículo 44, por favor. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Cumpriu nele todas as coisas. Vocês lembram, aqui no Monte Sinai, quando a lei foi dada? Vocês lembram? Moisés desceu com as tábuas da lei, chegou no pé do monte, o povo estava tudo corrompido. O que ele fez? Ele quebrou as tábuas da lei. O povo não era digno de receber aquilo lá. Quebrou. Só que quando ele volta lá, Deus fala: agora você faz com o mesmo teor das palavras do qual te dei a primeira. Daí ele que faz as outras tábuas. Ele desce, chega lá, ele põe a tábua onde? Ele põe na arca. O povo ainda não era digno de receber. Não tinha onde colocar aquela tábua. Ele vai e coloca na arca. O Senhor Jesus, né, a arca inclusive é uma figura da pessoa do Senhor Jesus. E a lei veio e encontrou um lugar de descanso em Cristo. Entende? Por isso que ele é muito mais do que um homem que cumpriu a lei. A lei achou lugar nele. E ele veio dar cumprimento a tudo que estava escrito na lei. Convém que se cumpra em mim tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então nós vemos a grandeza da maravilha desse homem que tinha que nascer de mulher e sob a lei. Para que a lei tivesse seu cumprimento, para que ele pudesse resgatar aqueles que estavam embaixo da maldição da lei. Por quê? Porque por obediência, esse homem, ele era para ser plenamente abençoado. Nem a lei, como nós falamos ontem, na lei era para dar vida. Se ele não tivesse dado a vida dele, ele estava vivo até hoje. E a lei dava todo o respaldo a esse homem, porque ele era perfeito.
Só que ele, o Senhor Jesus, ele deu oportunidade, por assim dizer, à lei, de cumprir a maldição da lei nele. Entende? Então ele vai à cruz para receber a maldição que a lei determinava. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi lá para ser alvo de maldição, coisa que ele não era merecedor disso, mas ele se fez maldição. Então isso é maravilhoso, né? Que ele deu todo o cumprimento à lei, em todos os aspectos, nele. Por isso que ele diz, se cumpra em mim tudo o que estava escrito na lei. E após ressuscitado, quando ele fala isso para eles, ele fala ainda que convinha que se cumprisse nele tudo o que está escrito na lei de Moisés, no Salmo e nos profetas. Só que o que ele estava dizendo ali, que ainda não acabou. Porque a palavra profética vai até o fim. Ele estava indo embora, como ele disse aos discípulos, né, depois de ressuscitado, que ele ia embora, só que ia ter continuação ainda. Né? Vai ter continuação. Então, no tempo que nós estamos vivendo hoje, que é que não está aparecendo ainda, aqui, nós devemos entender que ainda vai acontecer. Tudo que está escrito acerca do Messias, do Cristo, ainda vai ter cumprimento. Convém que ainda se cumpra nele tudo o que está escrito. Né? E uma das coisas que está escrito acerca dele são as glórias dele. Porque aqui se cumpriu o que estava tendo referência sobre os sofrimentos. 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 em diante. 10, 11, 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que nos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Referentes a Cristo e as glórias que o seguiriam. Ou seja, os sofrimentos se consumaram. Agora, as glórias, ou a glória, como diz uma outra versão no singular, né, ainda não aconteceu. Entende? Então, terá cumprimento ainda. Então, o Senhor tem que vir para estabelecer o seu reino em glória, que ainda o mundo não viu isso. A última vez que viram Cristo nesse mundo foi aqui, ó. Partiu desse mundo ali numa cruz. O mundo viu ali. Ressuscitado, o mundo não viu. Mas está escrito na profecia, né, que esse homem reinará em glória, que é o milênio. Ele vai voltar para dar cumprimento ainda a tudo que está escrito dele. Então nós devemos lembrar isso, que quando Deus estava falando com Abraão, logo depois Abraão, né, estava fazendo referência a essa pessoa aqui. Porque todas as bênçãos só poderiam acontecer e as promessas serem cumpridas por causa dele. Ou nele, inclusive. Né? Ele seria o abençoador. E lembrar que Abraão, né, foi um homem de fé, né? Ele foi um conhecedor de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus, né? Ele foi tão renomado pelos seus descendentes, né? Que na época do Senhor, aqueles que queriam estar num lugar de descanso, eles chamavam o seio do pai Abraão.
Porque sabiam que Abraão foi tão amigo de Deus que onde Abraão estivesse era o lugar onde que estariam com Deus. Então eles queriam estar no seio do pai Abraão, porque ele era um amigo de Deus. Isso ele foi realmente uma pessoa, o primeiro homem, né, vamos dizer individualmente, que teve um trajeto de uma comunhão tal com Deus que ele foi aprendendo a... Né? Nós vemos que outros tiveram isso em suas vidas. Enoque, Noé, né? Mas o detalhamento sobre Abraão é muito interessante, e por ele ser também, logicamente estou falando dos judeus, por ele ser o patriarca, né? O primeiro homem chamado para ser o patriarca dos hebreus de Israel. Passar pela... esse é algo interessante, né? Esses privilégios, né? Porque esses homens do Velho Testamento, né? Eles tiveram um privilégio muito grande, né? De conhecer a Deus, andar com Deus, tudo mais. Mas o cristão hoje, ele é muito mais. Nós estávamos falando ontem que nós vivemos um tempo que nunca existiu. Né? Até ele está aqui, como diz, ele não estava no... O que era? Era Deus habitar no homem. Entende? Porque até então, profeticamente, só tinha um homem do qual Deus estaria nele, que é Cristo. Entende? Deus estaria num homem, que era o Emanuel, né, que era o Senhor Jesus. Esse sim era a Deus nele, né? Paulo fala isso, Coríntios, 2 Coríntios 5, 18 e 19, principalmente o 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. Isso é diferente de Deus estar com. Deus esteve com Abraão, com Noé, com Moisés, com. Agora, estar em é outra coisa. Deus estava em Cristo. Né? Isso é Hebreus capítulo 1 também. Deve ver esse Hebreus capítulo 1. Por favor, Hebreus 1, versículo 1, 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Interessante aí, né? Que havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, ele está falando para os hebreus, né? Lógico, ele está falando isso aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele está querendo dizer assim, que Deus sempre falou, como aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou, como é que ele fala aí? Pelo Filho, ou em Filho. Não é porque ele não está dizendo assim, ó, por meio do Filho, porque ele não está falando que Deus falou pelos profetas e depois falou pelo Filho também, não é isso.
Ele falou em, ou seja, é Deus presente. É Deus presente. Entende? É em Filho. É Deus presente. Daí ele explica quem que era essa pessoa aí, né? Que ele fala aqui, pelo qual também fez o universo, tal. Só que para a remissão de pecados, ele tinha que fazer a expiação. Toda a palavra que sustenta o universo, tudo que ele é, isso não fazia expiação por pecado. Ele teve que, pelo seu próprio sangue, fazer expiação. Ou seja, o sangue tinha que ser derramado e tinha que ser uma vítima à altura das demandas de Deus. Então Deus tinha que ter um sacrifício à altura da sua própria santidade. Deus tinha que prover um sacrifício à altura da sua própria santidade. Então isso eles fazem isso em comum acordo. Por isso que os propósitos de Cristo vir a esse mundo para morrer é algo que eles já conversaram na glória. É um assunto já conversado lá na glória. Entende? Não é algo que aconteceu, o homem caiu aqui, então correram atrás. Não é isso. Já sabia. Entende? Eu acho que João 17, né? 17, versículo 1. Evangelho de João 17, 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Aqui, o Senhor, aqui nesse mundo, disse: é chegada a hora. Que hora? Uma hora da qual eles conversaram aqui. Chegou a hora. Uma hora da qual eles já tinham conversado lá nos tempos do passado. E que tinha que ter seu cumprimento para que aqui todas as coisas pudessem estar de acordo com a santidade e a glória de Deus. Então, a morte expiatória de Cristo é muito mais daquilo que toca a nós. É muito bom, né? Nós entendemos que o Senhor Jesus morreu por nós. Nossa, isso é maravilhoso entendermos isso. Né? Que o Senhor morreu por nós. Lógico, é o nosso Salvador, a nossa bênção. Mas nós devemos entender que o Senhor Jesus morreu para a glória de Deus, primeiramente. Esse homem aqui viveu para a glória do Pai e morreu para a glória de Deus. Deus foi glorificado tanto na sua vida como na sua morte. Então, salvação, bênçãos, é tudo decorrente daquilo que ele fez para Deus. Ou seja, ele fez uma obra à altura das demandas de Deus com respeito ao pecado, ao mal e tudo mais. É muito mais do que ele ter apenas, que é uma grande, não estou dizendo que não é nada, mas é muito mais do que ele ter morrido por nós. Ele morreu para Deus. Isso é maravilhoso, é a altura daquilo que Deus, que nós não conseguimos entender isso. A grandeza, lógico, um dia nós vamos entender a grandeza do que é Deus. E nós vamos entender muito mais do que a grandeza dessa obra que Cristo fez. Morreu para Deus. Que Deus foi glorificado. Vamos falar um pouco daqui desse intervalo aqui. O povo, né, os hebreus,
eles deveriam ficar na terra da promessa ainda, porque era a terra da promessa. Só que quando houve a prova daqueles anos de fome que teve, né, que foi prefigurado lá no sonho de Faraó, das vacas gordas e as vacas magras, do qual na época José estava lá no Egito, e por isso, né, por essa situação, ele veio se tornar governador do Egito. Nós vemos que nessa época aqui, eles foram morar lá no Egito. Jacó desceu com a família toda e foram morar tudo lá, e ficaram lá, na terra de Gósen, né? Gósen, né? Ficaram morando lá, que era a melhor parte do Egito. José deu para eles morarem. Mas não era para ficar lá. E ficaram. Eles tinham que sair, não era o lugar deles ali. Eles tinham que ir lá, os propósitos de Deus não eram no Egito. E eles ficaram lá. Daí o que aconteceu? Veio a escravidão. Levantou um outro faraó. Vamos ler esse versículo, é Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Esse levantou um rei que não conhecia a José, não é assim, que levantou um rei que não conhecia José. Ô José, tudo bem? Não é isso que ele está falando. Não é uma pessoa que não tinha amizade com ele, não é isso. Que levantou um rei que estabeleceu no Egito uma nova dinastia. Entende? É um outro reinado, é outro tipo de reino. Porque no tempo de José, nós vemos que José estabeleceu uma dinastia no Egito. Eu não sei qual que era o rei na época de José, do qual José foi o seu substituto, né, para governar, né? E quando José tomou posse do trono, ele falou que ele fizesse tudo aquilo que ele fosse o governador. Então José estabeleceu uma dinastia no Egito. E é a dinastia do Egito, nessa época, pelo menos que eu lembro do estudo, né, que eu estudei, que foi a época de maior prosperidade, tanto territorial como monetária, no Egito. Foi nessa época de José. Por quê? Por causa devido à vaca magra, às vacas magras, todas as vizinhanças lá padeceram por isso também. Então eles não tinham o que comer. Eles tinham que ir para o Egito para comprar comida. Então eles levavam seus dinheiros e quem não tinha dinheiro pagava com terra. E eles expandiram territorialmente também. Entendeu? Porque eles negociaram, né? Fizeram uma grande nação embaixo da dinastia de José. E daí levantou esse outro rei que quis colocar uma nova dinastia. E uma das coisas que ele viu foi o perigo do povo hebreu que estava lá. Povo muito forte. Eles cresceram, ficaram lá no Egito, foram crescendo. Falou, isso seria mais forte que nós até. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar essa conversa aí. Por isso que ele fala que não conhecia José, porque ele tirou tudo aquilo que José tinha estabelecido lá e fez uma coisa nova. E uma das coisas que ele fez, que não era costume dos egípcios, era de escravizar pessoas. Eles não tinham esse hábito de escravidão. Mas ele botou o povo debaixo de servidão, para reprimir essa situação, para tentar controlar. Entende? Então isso que aconteceu. E daí passou o quê? A escravidão no Egito. Mas só que isso havia sido profetizado para Abraão também, que o povo ia ficar escravo no Egito. Né? Só que era uma época de juízo.
essa escravidão aí. Mas Deus ia ser glorificado nisso, apesar de tudo. Então ele envia Moisés, né, para salvador do povo. Então a escravidão no Egito foi juízo para eles também, para o povo hebreu. E Moisés, nós sabemos a história de Moisés, né, que hebreu, que foi criado no palácio de Faraó, né, que a filha de Faraó pegou ele para criar. A filha de Faraó pegou para criar aquela criança, e ele passou os seus primeiros 40 anos criado na corte, né, toda a sabedoria e ciência do Egito. Só que daí ele foge, devido a ele ter matado aquele egípcio, ele foge e vai viver lá na terra de... Deu? Então tá bom. Então tá bom. Depois a gente continua.